chega mais rubro-negro, vamos vir aqui no Seleção. O jogador do Esperance, o Ian Sassi, mandando mensagem ao vivo no programa Seleção, dizendo como vai jogar contra a gente e chegar a fazer gol. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição e bora lá, mas se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like porque ajuda demais. Compartilha com a galera, comenta, diz aí o que você acha, mas vamos ver qual que é a deles e o que eles pensam sobre o nosso Flamengo, que aqui nós somos uma potência, vamos pra cima, vamos passar o carro, bora lá. Bom, hora de falar do Flamengo, que vai estrear hoje às 10 da noite. Já vou me conectar com o Richard Souza, que está lá no palco do jogo na Filadélfia. Traz mais desse clima para essa partida, os últimos preparativos. Seja muito bem-vindo aqui ao Seleção, meu amigo. Oi, Joana, tudo bem? Um beijo para você, abraço para os amigos, para todo mundo que está com a gente no Seleção. Pois é, por enquanto, calmaria aqui no entorno do estádio da Filadélfia, que tem capacidade para 69 mil torcedores. Vez ou outra aparece um rubro-negro por aqui, viu, Joana? Perguntando se vai ter acesso aos jogadores. Nananina, não é assim que funciona, ainda mais numa competição desse tamanho que é a Copa do Mundo de Clubes. Mas os rubro-negros estão espalhados pela cidade, viu? E prometem fazer barulho hoje à noite aqui nessa estreia rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes. Bom, o Flamengo fez 4 treinos desde que chegou aos Estados Unidos, sempre em Atlantic City, que fica mais ou menos a 1 hora daqui. E por lá, o Felipe Luiz, durante esses treinamentos, vez ou outra, ele não contou com alguns jogadores, né? Mas ontem, aqui já no estádio do jogo, ele disse que tem quase todo mundo disponível. A exceção é o Nico de la Cruz. Ele vem em recuperação de uma entorse no joelho esquerdo e ainda está ali naquela fase de transição, né, da preparação física, da fisioterapia para o trabalho no gramado. Então, o uruguaio está sendo preservado e preparado para o jogo contra o Chelsea na segunda rodada, que também vai ser aqui. Lateral esquerdo, Alexandro. Ele ficou fora de 2 desses 4 treinamentos, mas ontem foi para o campo, tá tudo bem com ele, não tem lesão, é um controle de carga, porque o Alexandro vem de 8 partidas seguidas entre Flamengo e Seleção Brasileira, e só em uma delas ele não esteve em campo durante os 90 minutos. Mas é possível que o Felipe Luiz segure o Alexandro também para o jogo contra o Chelsea. O que ele disse é que está todo mundo disponível, exceto o Nico de la Cruz, para começar a partida, mas nem todo mundo disponível para jogar 90 minutos. Vamos esboçar no nosso campinho uma provável escalação do Flamengo, que teria o Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Essa ausência do De La Cruz poderia abrir o espaço para a estreia do Jorginho no meio-campo, como jogador do Flamengo, junto com o Pulgar, e aí uma possibilidade de ter Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O Felipe não abriu o jogo, viu, gente, nessa entrevista coletiva, disse que tem todo mundo aí condições de começar o jogo, mas segurou. Vamos saber 1 hora antes de a bola rolar e vamos ouvir o Felipe Luiz, que falou sobre a expectativa para o jogo contra o Esperance da Tunísia. Olha só. Esperança é uma grande equipe, onde tem jogadores é uma equipe com jogadores que tem uma qualidade individual muito grande, jogadores, principalmente jogadores de ataque determinantes, rápidos, explosivos, com ataque e espaço, e jogadores que perdem pouca bola e, como eu falei, determinantes na frente do gol. Sabemos que vai ser um time muito complicado de enfrentar, mas o que esperamos fazer é que nós possamos ganhar o território e dominar, ter a bola e levar o jogo para o terreno onde a gente se sente mais confortável, né, que é no campo do adversário. Então, para isso sabemos que vamos ter que fazer um jogo taticamente perfeito para poder vencer. Felipe também disse que não é um adversário apenas de força física, que é um time que sabe jogar com a bola, que sabe fazer as suas transições rápidas, e disse que é uma equipe, para ele, completa e muito boa. Esses foram os elogios que o Felipe Luiz fez para o adversário de hoje, que tem brasileiros, né? Tem o Ian Sassi, que jogou no Coritiba e também no Vasco. Ele está há 2 anos na Tunísia, é um dos destaques do time, titular da equipe. Tem também o Rodrigo Rodrigues, que é mais um centroavante. Ele fica como
opção para o segundo tempo, geralmente. Viu, pessoal? Obrigada, Richard Souza, então direto da Filadélfia, tá lá no palco, chegou cedo, foi o primeiro a chegar, tá lá desde cedinho e traz informações pra gente de como o Flamengo vai chegar para esse confronto, para a estreia da Copa do Mundo. Obrigada, viu, Richard? Richard sempre tá com a gente aqui também na cobertura. E aí, daqui a pouco também tem, antes do jogo do Flamengo, tem um outro jogo do grupo, né, que vem aqui na sequência do Seleção, né, que é o Chelsea contra o Los Angeles. Então, o Flamengo já vai entrar em campo com esse conhecimento, né, do grupo. E queria que vocês também dessem um pitaco dessa estreia, desse adversário, se concorda com o nosso telão, né, que a gente mostrou a esperança de muitos gols, de uma boa estreia. A gente vendo Qual o time aí previsto para o jogo de hoje? A expectativa toda em torno da possível estreia do Jorginho, né? O De La Cruz não tá bem. Assim, acho que se fosse um jogador que não fosse tão extra classe para o contexto do que é o futebol brasileiro, a gente não estaria... A gente iria debater, será que já joga, já chega jogando como titular? Mas é o Jorginho, e é um cara assim que quem se acostumou a ver na última década o Jorginho em campo, e pelo que ele tá bem fisicamente ainda, acho que é o cara que tem condição de... Melhor lançar agora do que contra o Chelsea, que vai ser um enfrentamento, falando em Chelsea... E um cara que vai poder entregar o que é o que todo mundo espera que seja o contexto do jogo, de um Flamengo de muito mais posse de bola. Eu tô muito curioso para ver o que vai ser a postura do Esperance, porque, assim, é um time que está acostumado a ser dominante, protagonista, mas num contexto local onde o nível de competitividade é muito abaixo do que vai enfrentar hoje, por exemplo, diante do Flamengo. Então, o que esse time vai apresentar? Vai ser um time que vai mudar a sua forma de atuar, vai jogar num bloco baixo, que é o que eu imagino, vai se defender um pouco mais para tentar sair em contra-ataque? Ou vai ser um time que vai subir para tentar jogar de igual para igual com o Flamengo, tentar atacar? Esse cenário acho que seria o cenário mais interessante para o Flamengo, porque aí seria um cenário onde o Flamengo teria mais espaço para conseguir jogar, e tecnicamente é um time muito superior. Mas acho que muito do que vai ser o desenho do jogo vai passar pela postura do que vai ser a postura da equipe tunisiana. E olhando para o grupo, esse jogo tem uma carinha de Botafogo e Seattle. E aí eu vou explicar por quê. Quem perder ponto pro Esperance, teoricamente, vai se complicar dentro do grupo. Porque o Los Angeles é melhor. O Chelsea é o favorito do grupo, inclusive a primeira posição. A gente está imaginando o duelo da segunda rodada, um Flamengo e Chelsea, até com ambição de Flamengo tentar fechar um primeiro lugar de grupo. Mas se perder ponto essa noite, um jogo de estreia, com toda a tensão de estreia que a gente tem falado, certamente vai se complicar até pensando em classificação. O Los Angeles, inclusive, chega para a última rodada contra o Flamengo. Vamos ver como vão ser os resultados dele. Ele estreia com o Chelsea agora, que já é um desafio duríssimo, mas um time que vem de uma fase preliminar em que ele já teve que superar um adversário para estar na competição. Eu acho o grupo do Flamengo bem traiçoeiro, e um resultado negativo essa noite pode comprometer a sequência do Flamengo, sem dúvida. Tô com o Pedro, não dá para saber como o Esperança vai lidar com esse jogo, porque não é um time habitué em campeonato mundial. A gente não tem uma amostragem de muitos enfrentamentos dele com equipes europeias, com equipes sul-americanas, em que eles não são favoritos, e é um protagonista do continente lá. Você pega os últimos 10 títulos, os caras ganharam 6 ou 7. Então, assim, dentro da Tunísia, eles jogam o tempo todo com bola, protagonista, submetendo o adversário. E já passando a bola para vocês também, continuarem nesse papo, eles já falaram que não vão mudar a postura, porque é muito normal a gente... Isso é bom pra então, ótima notícia. Acabou de falar, o Ian. Acabou de falar para mim aqui, ó. Aqui agora. Eles não vão mudar o jeito e estão empolgados, assim. Eu tenho eu converso com o Ian Sassi, é um ex-companheiro meu. Cara, Acabou de falar aí. Acabou de falar aqui. Falou, não vamos afinar o Flamengo. Não, assim, estão empolgados, cara. Estão empolgados, porque é o Flamengo. E o Ian, ele tá passando... talvez o tunisiano, lógico que conhece o Flamengo, mas não conhece a força que o Flamengo tem aqui no Brasil. Talvez o Ian tá passando isso tudo para eles. Sim. Porque realmente é um jogo grande, é um jogo que... mexe com o futebol brasileiro, porque é uma das maiores equipes do futebol brasileiro. E o Ian encara isso como uma oportunidade de se mostrar, porque já está lá há muito tempo e ele vai ter uma oportunidade aí, já tem muita moral dentro do clube. E eu conversando com ele diariamente, eu vejo que ele está empolgado, ele conversou bastante com o treinador também, falou para o treinador da importância que é o jogo, falou para o treinador chegou a conversar taticamente do que precisa fazer, mas o treinador respondeu para ele, não, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Ou seja, para mim, para o Flamengo, eu falei isso no Tá Na Área e volto a repetir aqui no Seleção. Para mim são 2 vitórias e uma briga.
O Flamengo faz vitória contra o Esperança, mas é uma casca de banana, que talvez entre um pouquinho com nível de concentração um pouquinho baixo. O Esperança tem qualidade, porque tem jogadores com qualidade, não da mesma qualidade técnica do que o Flamengo, mas com qualidade e empolgação, faz com que os jogadores façam coisas que talvez não façam normalmente. Mas o Flamengo tem que ganhar esse primeiro jogo e ir para o Chelsea para brigar por pontuação ou até para brigar por classificação. Eu acho que o Flamengo ele precisa mostrar hoje porque que é um dos melhores elencos do futebol brasileiro e porque o investimento é muito alto. Trouxe o Jorginho, que para mim foi uma grande contratação, um grande acerto do Flamengo, que controla, faz com que o Felipe Luiz gosta da posse de bola, o Jorginho tem essa qualidade, vai controlar o jogo com o Pulgar e com o Gerson, e se tivesse o De La Cruz também, o Flamengo sobe muito a qualidade no futebol brasileiro. Vamos ver enfrentamento mundial contra o Chelsea, né? Vamos ver a imagem, a gente está falando tanto da torcida do Palmeiras, a invasão ali na Times Square, também tem a torcida do Esperança fazendo uma festa bonita ali, representando a lei. Muito Inclusive, legal. Teve um momento que eles se encontraram com torcedores do Flamengo, com torcedores do Palmeiras, e todo mundo confraternizou. Um clima muito amistoso. Torcida de futebol africano é coisa séria. Cara, os caras são fascinantes, assim, são apaixonados, né? Demais, agora, realmente. Falando um pouquinho mais sobre o Flamengo, eu tenho uma certa dúvida sobre como vai ser o Jorginho essa noite. Porque a gente viu no Botafogo ontem os caras da Europa não conseguindo um encaixe, um ajuste perfeito, né? Assim, eu acho que vai ser o Jorginho, eu imagino, tá? O Jorginho jogando um pouco mais fixo na saída de bola, vendo o campo de frente, o que vai dar liberdade pro Pulgar chegar mais à área. O Pulgar é um jogador que tem característica de pisar na área, até pela altura, pela estatura, é um cara que aumenta muito a qualidade da bola aérea da equipe, e normalmente se invertia, né? Fazer o contrário. O Pulgar com o De La Cruz, normalmente o Pulgar fica um pouco mais e o De La Cruz sai um pouco mais pro jogo. De frente. Com a chegada do Jorginho, eu imagino um pouco diferente. Eu imagino o Jorginho iniciando mais a construção e o Pulgar com um pouco mais de espaço. É o melhor dele, assim. O melhor dele é você ter espaço qualificado de trás. A minha dúvida, Pedro, é que, assim, na temporada do Arsenal, ele nunca foi a primeira escolha. Não, Ele perdeu muito espaço nessa última temporada. Então é um cara que vai... Eu acho que ele vai dar certo no Flamengo, tá? Eu tô pensando nessa noite, assim, na estreia dele hoje, até com pouco tempo de trabalho. Exatamente. Mas eu acho também que o Felipe estava numa posição delicada, porque a brecha se deu, cara. Abriu com a ausência do De La Cruz. Né? Tá quicando. Se eu não pusesse cara, que horas eu vou pra esse cara? Ou ele teria que mexer o Gerson de posição, ou de repente entrar com o Everton, que é um garoto. E aí cara, ele tem um jogador ali à disposição. Ele puxando o Gerson de saída e já começando com ponta, com o Cebolinha, por exemplo, ele já perde uma mexida para tentar mexer no jogo ao longo do jogo. Exato. Né? Então, assim, eu acho que o Jorginho é uma opção natural. Eu tenho curiosidade em ver como ele vai se adaptar. E muito pelo que eu vi ontem no Botafogo. Eu acho que os caras que vieram da Europa tiveram muita dificuldade no contexto do Botafogo. Hoje é um contexto diferente. Para mim é um time até mais acertado. Mas o Jorginho vai ter um desafio também de tentar se adaptar rápido ao jeito de jogar para entregar uma partida no melhor nível. Né? O Richard falou dos dois brasileiros, né? O Sassi e o Rodrigo. O Rodrigo Rodrigues foi destaque aqui no Juventude no início do Campeonato Brasileiro em 2023, começou muito bem, metendo gol, tanto é que foi negociado. E tem o Belaïli também, que é um jogador argelino, experiente, de 33 anos, versátil ali no meio, pode jogar aberto pelos lados, pode centralizar um pouco mais. Foi campeão da Copa Africana de Nações com a Argélia em 2019. É mais um nome aí de qualidade técnica que o Flamengo tem que ficar ligado pro jogo de hoje. Tá aí o convite na tela, então. O jogo quer completar rapidinho, amigo? Mensagem do Ian, rapidinho. Manda. Vamos tentar sair da pressão dos caras, que é muito forte, e tentar chegar na bola e na boa no ataque. Tentar fazer um jogo bem seguro e equilibrado. Se defender bem e atacar bem. Aí, trazendo por eu não sei se vai mudar. Eu acho que vai mudar um pouquinho a forma de jogar. Esse ir na boa no ataque. Na boa, não muito na boa, né? Se defender bem e atacar bem, bem equilibrado. Acho que a preleção é daqui a pouco ainda. Ele não tá totalmente informado. Você vai jogar? Bem, pessoal, o vídeo é isso aí. E esse brasileiro, ele tem que vir. Ele tá muito tempo fora. Ele tem que vir aqui e ver como joga o nosso Flamengo. Não tem time aqui que bate de frente, cara. Você não tem noção. Eu acho que você saiu daqui quando ainda era o brocador. Ainda era antes de 2009. Vocês têm noção como vocês vão jogar com o Flamengo? Cara, isso é muito bom. Isso aí tem que chegar na preleção. Preleção, esse Ian Sassi aí tá falando demais. Vai sair numa boa da nossa pressão, chegar numa boa no ataque.
Beleza? O Flamengo tá com tudo e a nação já tá preparada e a gente confia no Felipe Luiz, beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, compartilha com a galera, comenta aí e chega dando aquele like pra gente. É de graça e não dói. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.